Estávamos falando... Sim. Isso, beleza. Estávamos falando sobre complexos industriais, não é isso? Então, vamos lá. Eu estava falando que, geralmente, nessas zonas portuárias, existem a instalação de grandes complexos portuários. Como assim? De indústrias que surgem nessa faixa litorânea, porque elas estão próximas a um porto, então fica muito mais fácil, mais prático para ela para exportar os seus produtos, para escoar os seus produtos. Então, uma das tendências, que não é tão atual assim, isso já existia há muito tempo, mas hoje em dia, aliada a esse processo industrial, é muito comum essas grandes empresas que são produtoras de petróleo, de algum recurso mineral que é litorâneo, se instala nessas faixas, grandes zonas, grandes complexos industriais aliados a portos, que aí fica mais fácil para escoar a sua produção, beleza? Aí agora vamos falar Sim, esqueci de falar só uma coisinha sobre isso aqui. Atualmente é muito comum os produtos serem transportados em containers. Você já viu aqueles grandes containers, onde eles são hermeticamente fechadinhos, eles conseguem transportar muita mercadoria, e aí é muito seguro, porque eles são hermeticamente fechados, não tem perigo de vazamento, né, de perder carga, enfim. Então, geralmente, nos portos, nos grandes portos do mundo inteiro, a gente vai ver que as produções, que os produtos são exportados através de containers, né, dentro desses containers bem fechados. Agora a gente vai falar sobre aeroportos. A gente sabe que o meio de transporte e a via de circulação mais caro do mundo é o transporte aéreo. Ele é o mais caro. Professora, mas se eu quero transportar um produto que também é caro, vale a pena por transporte aéreo? O que vocês acham? Vale. Vale super a pena. Se eu tenho que transportar um produto caro, vale super a pena. Por quê? Porque eu tenho que transportar. Hoje em dia, o que interessa para a empresa é transportar de forma rápida. Mas dependendo do tipo de produto, pode ser até mais rápido ainda. Então, produtos que são mais caros, que têm um valor aquisitivo maior, geralmente eles são transportados por vias aéreas. Aí a gente vai ver o seguinte aqui, ó. A localização dos maiores e mais movimentados portos do mundo está relacionado com a relevância das principais rotas comerciais do mundo. Professora, você está falando do transporte aéreo, tá? Mas eu não falei disso aqui. Aí eu quero que vocês observem aí um mapa que tem na página 357 de vocês. 357, peguem o livro, 357, onde tem assim, figura 11, mundo, fluxos marítimos e portos. Estão vendo isso aí? Esqueci de falar disso. Lembrei agora. Peguem aí. Figura 11, página 357, fluxos marítimos e portos. Estão vendo que a localização dos portos tem a ver com as principais rotas de comércio do globo inteiro? Tipo, geralmente onde tem um porto é porque é uma zona de passagem de grandes navios, cargueiros, enfim, de grande circulação de produtos, de mercadoria. Repare que, ó, tem uma faixa azul aí bem longa interligando Estados Unidos, América do Norte com Europa, aí passa pelo Mar Mediterrâneo, aí passa pelo Canal de Suez, Mar Vermelho, aí vai até essa faixa bem desenvolvida aqui no... Como é o nome disso aqui? Que eu não estou lembrando agora, alguém me lembre. Né? Aqui é um grande canal também. O Estreito de Hormuz, passa no Estreito de Hormuz aqui no Oriente Médio, onde tem esse pontinho aqui do Dubai, estão vendo? Aí desce, aí vem pelo Oceano Índico, passa aqui por Hong Kong, passa pelos tigres asiáticos, aí vem até Tóquio, ó, pega aqui China também, esse grande fluxo, aí vem até o outro lado aqui dos Estados Unidos, a parte oeste dos Estados Unidos, onde Los Angeles, estão vendo? E todas essas linhas verdes aí indicam o quê? Indicam as principais rotas de mercados marítimos e portos do mundo inteiro. Então a gente vai ver que a localização de um porto tem tudo a ver com as rotas de comércio. Por quê, professora? Porque as rotas de comércio é por onde passam os principais produtos. Então, os portos, eles se localizam em áreas onde tem grande circulação de produtos, de mercadorias. Certo? Agora vamos falar dos aeroportos de novo. Tem dizendo o seguinte, assim, no livro de vocês. Os aeroportos modernos também passaram a ter terminais intermodais para o transporte de carga. Por quê, professor? Os aeroportos modernos também são interligados. Quer dizer que cada aeroporto moderno hoje em dia, ele é interligado a outras vias de circulação, a uma rodovia ou a uma ferrovia. É isso? Quer dizer isso? Exatamente isso.
E por quê, professora? Porque para transportar meu produto até chegar a um aeroporto, eu preciso que tenha uma certa infraestrutura que interligue ruas, que interligue rodovias, que interligue ferrovias até esse aeroporto. Por mais que eu precise transportar o produto por vias aéreas, que é bem mais rápido, mas eu preciso de toda uma infraestrutura que interligue, né, áreas de saída de produtos até chegar em um aeroporto. Então, os grandes aeroportos modernos hoje em dia, eles também são interligados, né, com outras vias de circulação. Também possuem terminais intermodais, seria essa interligação com outras vias de circulação. Principalmente para o transporte de carga, né? E aí a gente já falou que essa carga é uma carga que tem um poder aquisitivo bacaninha, ou seja, uma carga cara, digamos assim, tem um grande valor monetário, como está falando aqui. Aí a aviação possui importância para o fluxo de pessoas também, sendo que alguns aviões chegam a transportar até quase 500 passageiros. Hoje em dia, com o melhoramento das vias de circulação, dos meios de transporte, a gente tem aviões altamente modernos e aviões que conseguem transportar tanto muita carga, né, muitas mercadorias, como também grande quantidade de pessoas. Aí o livro de vocês está falando que houve sim uma melhora nesse quesito de aviões, que eles conseguem transportar muita carga e muitas pessoas. Alguns aviões conseguem transportar até 500 pessoas, né, em um voo, de um local para o outro, de uma forma rápida e prática, mas que hoje em dia existe o barateamento das passagens aéreas. E isso fez com que as pessoas viajassem cada vez mais. Não foi apenas... Aí eu não concordo muito com isso, mas espera aí, vou terminar logo a frase. Não foi, de certa forma, só os aviões que mudaram, só a tecnologia de fabricar aviões, os aviões se tornaram cada vez mais modernos. Não foi só isso. Quer dizer também que as viagens se tornaram mais baratas, mais em conta para as pessoas. E aí as pessoas viajam mais hoje em dia. Certo, mas a gente tem que fazer sempre uma leitura crítica sobre o livro, sobre os conteúdos em si. Vamos fazer uma leitura crítica agora? Será que todo mundo, em todo o mundo, né, em todos os países do mundo, as viagens de aviões se tornaram mais baratas, acessíveis para a população? Se aqueles preços é mais barato, Ave Maria. Eu digo mesmo, porque até alguém aqui de vocês já fez alguma viagem aérea? Já foi de avião para algum canto do Brasil ou do mundo? Alguém já foi? Eu já. Foi para onde? Rio de Janeiro e Brasília. Rio de Janeiro e Brasília. Você lembra quanto foi a passagem? Não. Não tem nem noção, né? Mas é baratinho, é tipo assim, qualquer pessoa pode viajar de avião. Meu pai disse que foi para Salvador com 2.500. A E passagem? Pois é. Sim. Pois é. Diga aí. Não, Sim, mas tem condições de todo mundo viajar. A globalização prega que hoje em dia houve uma melhora nos meios de transporte e que todas as pessoas... E também houve um barateamento das passagens aéreas e as pessoas estão viajando mais. Estão. As pessoas mais ricas estão viajando mais, as pessoas de classe média alta estão viajando mais, os burgueses estão viajando mais, mas não quer dizer que todo mundo está viajando mais. E o que eles consideram como barateamento da passagem, para a gente não é barateamento. Para a gente não é algo barato, para a gente não é algo acessível, facinho. Vou fazer uma viaginha agora, já, terminar a pandemia, vou viajar para Paris. E tia, quando vem aqui pro Brasil, lá para casa das minhas outras tias lá na Paraíba, aquela minha tia da Noruega, ela gasta mais de 4 mil reais só em passagem. Só em passagem. É muito E esse caro. preço é atual, porque eles viajam uma semana antes de começar tudo isso. Pois é. Isso fica mudando, né? Não é algo fixo. Não é um preço de passagem fixa. E professora, quando o povo do aeroporto vê que o homem está muito apressado para essa viagem, eles cobram mais. Tem alguns cantos que eles pedem um bônusinho quando você chega no aeroporto para você entrar dentro do país. Existe uma certa corrupçãozinha dentro do aeroporto. Isso acontece muito na África. Enfim, um subornozinho. Para você entrar nesse país, você tem que pagar tanto. Extra, enfim, tem isso. Ou seja, demonstra cada vez mais que, por mais que houve uma melhora nos meios de transporte, nos aviões, né, que consegue transportar mais pessoas, viajam de forma mais rápida, é verdade isso aí. Mas não é verdade esse negócio do barateamento do custo das passagens. Porque é barato para quem? É barato para você? É barato para mim? É barato para todo mundo? Não é barato para todo mundo.
né? Nem não é todo mundo que tem condições de viajar, não é todo mundo que tem dinheiro para ficar viajando toda hora e tem condições para isso. Então, por isso que a gente tem que fazer sempre uma leitura crítica sobre as coisas. Por mais que pregue isso para a gente sabe que na verdade não é assim, porque se fosse assim todo mundo estava viajando. O congestionamento, assim, vai dizer o seguinte, está havendo um certo congestionamento do espaço aéreo internacional e isso tem se tornado um grande problema dos aeroportos do mundo. É claro, eu não estou falando desse período atual de pandemia que a gente está vivendo agora, que os aeroportos praticamente estão parados, né, estagnados. Não é isso, não é esse momento que eu estou falando, mas esse momento da globalização em si. Ela melhorou os meios de transporte, fez com que as pessoas viajassem mais. Certo? Isso faz com que haja um certo congestionamento, porque embora as pistas, embora houvesse uma melhoria da infraestrutura para que os aeroportos modernos funcionassem de forma cada vez mais eficaz, existe ainda congestionamento do espaço aéreo, por incrível que pareça, né? Tem muitas pessoas que têm money que viajam e isso gera, de certa forma, um congestionamento do espaço aéreo. É claro que não é igual a um congestionamento que a gente vivencia em rodovias, por exemplo, não é assim, mas existe também. Dependendo das condições de cada aeroporto, das condições climáticas, né? Isso existe, do tempo atmosférico. Pronto, terminei. Aí, vocês têm alguma dúvida sobre esse tema? Ou note? Não. Note. Pois tenham um livro. Vamos lá no SFB Plus responder as questões desse tema. Que fica na página... Cadê você? Página... Tema 3. Produção e desigualdade... Não. Qual é a página mesmo? Globalização cultural 427. Isso, 427. A globalização e os fluxos internacionais. São duas questões só. Bora bem rapidinho, deixa eu terminar e responde. Vamos lá. Ei, tem alguém com o som ligado aí, hein? Não sei quem é. Vamos lá, tema 3, globalização e os fluxos internacionais, número 1. Diz o seguinte: a financiarização da economia encontrou na globalização o suporte ideal para a sua consolidação. A respeito da financiarização e suporte da circulação de capital, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmação. Com a globalização, houve um alargamento do mercado internacional que passou a abrigar mais nações envolvidas. A globalização promoveu uma melhora, um ampliamento... Qual é a página, né, Beatriz? Vixe, 427. Certo, obrigado. Vai. Primeira frase. Com a globalização, um alargamento com o aumento do mercado internacional, ele passou a abrigar mais nações envolvidas nesse comércio internacional. Certo ou errado? Certo. Certo. Verdadeiro. Verdadeiro. Segunda afirmação. As bolsas de valores representam esse aumento de velocidade de circulação do capital e a aproximação das economias. Maravilha. Possam aí. Certo. Certo ou errado? Certo, né? Verdadeiro. Realmente está acontecendo isso nesse processo atual de globalização dos fluxos internacionais. As bolsas de valores representam o aumento da velocidade de circulação do capital, verdade. Ficou muito mais fácil de a gente comprar ações, vender ações, lucrar. E a aproximação das economias do globo. Falei que as bolsas de valores, elas são interconectadas, né? Uma está relacionada à outra no mundo. Verdade. E isso promove uma aproximação dos países, promove. Certo? Então, é a segunda frase aí, verdadeira. Terceira frase. O mercado de ações é restrito aos países desenvolvidos. Assim, reparem nessas palavras que dizem assim, nunca, restrição, exceção. Reparem nessas palavras, é uma pegadinha. O mercado de ações é restrito, ou seja, se refere apenas aos países desenvolvidos. Assim, regiões como o Sul da América e a África não apresentam essas atividades. Falso. Não tem ações, venda de ações, compra de ações. Não tem na América do Sul? Não tem? Tem. Tem. O Brasil não tem a Bolsa de Valores na Bovespa? Eu já falei que a Argentina tem a dela, Buenos Aires. Não falei? Então, não quer dizer isso aí, tá falso. É falsa essa afirmativa. Embora a Bolsa de Valores, realmente, as bolsas de valores, a maior parte delas, estejam localizadas em países desenvolvidos, elas não são restritas, ou seja, não acontece, não está presente apenas em países desenvolvidos. Elas também estão presentes em países emergentes, países subdesenvolvidos.
Beleza? Terceira afirmação, falsa. Quarta afirmação. As empresas que são filhas de transnacionais são barradas de receber investimentos estrangeiros diretamente. Falso. Totalmente falso. Primeiro, a gente viu que esses investimentos estrangeiros diretos se destinam a filiais, as filhas, como está dizendo aí, as filhas das empresas transnacionais. Então, está totalmente errada essa frase. Porque ela está dizendo que as filhas das transnacionais, as filiais das grandes transnacionais, não recebem investimento direto. Oxi, como é que elas vão funcionar se elas não recebem investimento da matriz? Sem noção, né? Falso. Então, a resposta correta aí seria qual? A, B, C, D ou E? B. B de bola, né? Primeira afirmação verdadeira, segunda afirmação verdadeira, terceira falsa, quarta falsa. Aí vamos ao número 2. Número 2 tem uma foto do porto de Xangai, uma zona portuária. Porto de Xangai fica onde? China, né? China, 2018, é uma foto de 2018. Repare que eu estou vendo aqui vários containers. Estão vendo vários containers? Nesses depósitos, onde são hermeticamente fechados, os produtos são colocados aí dentro, a carga é colocada dentro desses containers. É bem fechadinha e são mandados por grandes navios, né, para outros locais no globo. Aí diz o seguinte na questão. A imagem apresenta o maior porto do mundo, Xangai, que está relacionado a... Aí, letra A. Quantidade de containers que estaria relacionado ao crescimento do fluxo de mercadorias no mundo. E aí, verdadeiro ou falso? Essa. Alguém Verdadeiro. sabe? Verdadeiro? Vamos continuando. Tá aparecendo, né? Bem verdadeiro essa daí. Vamos ler as outras. B. Zonas industriais e portuárias, ZIP, que são limitadas a serem... Olha o nome. São limitadas a serem pontos de despache de mercadorias primárias. É isso? Elas são pontos de despache, destino, só de mercadorias primárias. Não. Não, né? Falso. Não. Falso. Aí vamos a C. Letra C. Letra C diz o seguinte. Globalização dos transportes de grande porte. Globalização dos transportes de grande porte. Ao notarmos que apenas países desenvolvidos os possuem. Certeza? Não. Falso. Não, né? Falso. D. Redução do interesse dos países mais ricos em usar os navios para transporte de mercadorias. Falso. Falso também, né? Quantos países mais ricos não querem transportar seus produtos? Eles têm menos interesse em transportar seus produtos. É sem noção? Aí a E diz defasagem, ou seja, uma diminuição, um decrescimento. Defasagem, um acabamento. Defasagem do setor naval quando comparado ao fluxo maior em aeronaves. Falso. Falso também, né? Na verdade, o que é que essa imagem está mostrando? Está mostrando que o maior porto do mundo é um porto onde tem grande fluxo de mercadorias. Esse grande fluxo de mercadorias está sendo transportado por containers, né? Os containers armazenam lá grandes quantidades de produtos, bem fechadinho, e são mandados para vários países do globo. Então, é a letra A. Quantidade de containers que estaria relacionado ao crescimento do fluxo de mercadorias. Ou seja, se eu estou mandando muito container, se eu tenho muito container, significa dizer que tem muito fluxo, ou seja, circulação de mercadorias. Uma coisa tem a ver com a outra. Olha a quantidade de containers que tem aqui nessa fotozinha, que nem está pegando o porto todo, né? Ele é o maior porto do mundo. Então, olha, letra A, quantidade de containers que estaria relacionada ao crescimento de fluxo de mercadorias no mundo. Super verdade. A gente sabe que a China, ela é o país hoje que mais exporta produtos industrializados do mundo. Então, consequentemente, o porto de lá, esse porto de Xangai, vai ser o porto, como é considerado o maior porto do mundo, e é um país que mais exporta produto industrial. Então, quer dizer que esse grande crescimento, esse grande fluxo de mercadorias tem a ver com a quantidade de containers. E tem a ver com a mercadoria. Ok? Uma coisa tem a ver com a outra. Agora nós vamos voltar aqui para o tema 4, globalização e meio ambiente. Agora a gente vai fazer a relação entre a globalização, essa globalização que integra os países do globo, do ponto de vista do meio ambiente. Até agora a gente viu globalização econômica, globalização cultural, globalização de capitais, agora vamos ver a globalização do ponto de vista do meio ambiente, né? O que tem a ver a globalização com o meio ambiente? Vamos lá, tema 4, globalização e meio ambiente. Indústria e fontes energéticas.
Você sabe me dizer qual atividade econômica mais requer utilização de energia? Qual atividade econômica mais requer utilização de energia? As indústrias. Que mais consome? As indústrias. Em segundo e terceiro lugar, qual seria? Eu tenho as indústrias em primeiro lugar, depois viria quem? Quem mais consome energia no globo? Construção civil e transporte. Construção civil, professor, seria o quê? Construção civil? Construção de casa, aeroporto, porto, que mais? Prédios. Tudo isso se refere à construção civil, né? Na verdade, a construção civil seria de casas, prédios, né? Aí a gente tem a construção do ramo naval, enfim. Mas se refere à construção civil e os transportes. Professora, então quer dizer que hoje, com o crescimento da indústria, com o crescimento da produção industrial, quer dizer que as indústrias, elas requerem cada vez mais, consomem cada vez mais energias? Exatamente. E a gente sabe que existe uma distinção bem forte entre energias renováveis e energias não renováveis, não é isso? O que seriam as energias renováveis e as energias não renováveis? E qual o tipo de energia, de fonte energética, que as indústrias mais consomem? A gente já falou que as indústrias são a atividade industrial. A atividade industrial é a que mais requer, que mais consome energia. Mas qual fonte de energia ela mais utiliza? É uma fonte de energia renovável ou uma fonte de energia não renovável? Alguém sabe me dizer? Eu acho que a fonte de energia mais usada é a não renovável. A não renovável? As fontes de energia que a gente mais utiliza atualmente pela indústria são as fontes de energia não renováveis, que seriam o petróleo, o gás natural, que é encontrado associado ao petróleo, geralmente, e o carvão mineral, que é a fonte de energia mais poluidora do mundo. Professora, essas fontes de energias renováveis e não renováveis, qual a diferença entre elas duas? Alguém sabe me dizer? O que seria uma fonte de energia renovável e o que seria uma fonte de energia não renovável? Distinguir elas duas? E a renovável, ela se renova. E a não renovável não se renova. Se uma hora pode acabar. A renovável? A renovável ou não renovável? Acho que deu uma confundida aí, não foi? A fonte de energia renovável é aquela que tem em abundância na natureza. Que a gente utiliza, sim, mas que a natureza ela consegue repor de forma rápida. O nosso ritmo de utilização, a natureza ainda consegue repor aquilo ali. Ela se renova continuamente. Exemplo, professora. Energia eólica, que é a energia da força dos ventos, né, da velocidade, direção dos ventos. A energia hidráulica, que é promovida através das águas, a força das águas que movimentam turbinas, né, que é ligada a um gerador, que produz energia elétrica. Energia promovida também, provinda da biomassa, também é renovável. Professora, biomassa é o quê? É uma fonte de energia renovável que utiliza dejetos de rejeitos de animais, restos orgânicos e transforma aquilo ali em energia. Geotérmica, energia geotérmica também é uma fonte de energia renovável. Geotérmica é o quê? Uma energia que vem proveniente do calor interno da Terra. Já ouviram falar de geotérmica alguma vez? Eu já. Já? Pronto. Também é uma fonte de energia renovável. Por quê? Porque o calor interno da Terra está sempre se renovando, né? Não é uma coisa que vai acabar. Agora me diga aí uma fonte de energia não renovável. Eu já falei que as indústrias hoje em dia elas utilizam mais fontes de energias não renováveis, como o petróleo, o carvão e o gás. Certo? Mas o que seria uma fonte de energia não renovável? Significa dizer que essa fonte de energia não se renova? É uma fonte energética que não se renova? Não, não quer dizer isso. Na verdade, não é isso. Quer dizer o seguinte, que essas fontes de energias conseguem se renovar, sendo que elas demoram milhões, bilhões de anos para se renovar. Então, por exemplo, eu vou extrair todo o petróleo que eu tiver aqui no meu país, porque ele vai se renovar e tá tudo bem. Não, peraí, não é assim, calma, peraí, pense comigo. É uma fonte de energia que consegue se renovar? Consegue, o petróleo vai ser formado novamente, futuramente, mas é um processo muito, muito lento, que a gente não acompanha, não acontece no nosso ritmo histórico, acontece no tempo geológico, ou seja, demora milhões de anos para aquilo ali acontecer, né? Para que um combustível fóssil, como o petróleo, se forme. Um combustível E fóssil não tem como a gente meio que apressar, não, isso? Não tem como a gente apressar. Não tem como. É algo natural, né? Que se forma de forma natural. A gente ainda não tem como é que eu posso dizer? Uma tecnologia tão eficaz para fazer isso aí, porque é algo que se forma naturalmente, na natureza. Então, a gente não consegue.
Mas a gente consegue fazer, sabe o quê? A gente consegue investir maciçamente em pesquisas para promover fontes de energias que sejam renováveis. Para investir em fontes de energias renováveis. E é isso que alguns países estão fazendo hoje em dia. Estão investindo muito dinheiro, muita tecnologia em pesquisas científicas para produzir fontes de energias renováveis. Por que renováveis? Porque são fontes de energias que vão existir, né, por um tempo significativo, que a natureza consegue repor e a gente pode utilizar de boas e a natureza consegue repor. É claro, dependendo da nossa exploração também sobre o meio, né? Depende também. Mas fontes de energias renováveis são aquelas que se renovam continuamente, como a energia solar, que a gente poderia muito bem utilizar na nossa região, mas não aproveita tanto, né? Nós estamos localizados numa faixa equatorial, muito próximo ao Equador, uma zona onde recebe muita radiação solar de forma direta, a gente poderia aproveitar a energia solar, é uma fonte de energia renovável, né? Sempre vai existir, sempre é uma palavra meio polêmica, mas tipo, a gente, não quer dizer sempre, né? Mas o planeta Terra vai, enfim, a gente está recebendo energia solar o tempo inteiro, então tipo, não é uma coisa que vai acabar assim do nada, né? O que mais? Então, o aumento da produção industrial está fortemente associado ao processo da globalização econômica. E esse processo industrial, né, essa crescente produção industrial está associada também ao consumo de energia. Então, a gente precisa produzir, mas produzir necessitando sempre de muita energia. E a fonte de energia mais utilizada, as fontes de energias mais utilizadas no globo, eu já falei que são 3, que são todas não renováveis: petróleo, carvão mineral e o gás natural. E o petróleo ainda é a fonte de energia mais utilizada das 3, né, no mundo inteiro. Professora, sendo que a gente sabe que um dia o petróleo vai acabar, é verdade. Existe uma estimativa aqui no livro de vocês que vai dizer o seguinte: esse cenário não vai mudar até 2040, né? Esse cenário de que os países utilizam mais fontes de energias não renováveis. Isso não vai mudar até 2040, mas faz com que muitos países revejam sua política energética. Faz com que muitos países pensem em mudar, em investir em outras fontes de energias, porque eles já sabem que o petróleo vai acabar um dia, né? Ele é um recurso que vai acabar. Vai se formar, mas essas pessoas, elas não vão estar aqui para ver isso aí, né? Porque isso é uma coisa que demora milhões, bilhões de anos para ocorrer. Então, esse cenário até 2040 não vai mudar? Não vai, mas faz com que muitos países investam em tecnologia para produzir fontes de energias alternativas. Professora, então quer dizer que fontes de energias alternativas seriam fontes de energias renováveis? Exatamente. Fontes renováveis, né? Que a gente sempre tem aquilo ali, aquela matéria-prima para gerar a energia para o nosso consumo. Outra coisa que a gente não falou aqui ainda é que dentro da utilização, por exemplo, da força hidráulica, né? A gente utiliza muita energia hidráulica aqui no Brasil. A gente utiliza muita força hidráulica. Para quê, professora? Para gerar energia para quê? Para a indústria ou para o nosso consumo? Utiliza muito principalmente para a indústria. Faltam quase 10 minutos. Utiliza muito para a indústria. Cerca de 70% da produção de energia hidrelétrica no Brasil vai para a indústria. 22% para o setor... Eita, 70% para a indústria não. 70% tá me dando fome já. 70% vai para a agricultura, da água. Aí 22% para a indústria e 8% para as nossas residências. Basicamente é assim que se distribui a produção de energia hidráulica aqui. Já falei isso. Tá confuso? Não tá entendendo alguma coisa? Quer que eu explique outra coisa? Como é que tá aí para vocês? Tô entendendo. Tá entendendo? Tá, beleza. Vocês estão vendo que tem meio que um gráficozinho, uma figura aí para vocês na página 358, onde tem assim: mundo, consumo de energia, de 1991 a 2016. E está dividido por cores. O petróleo está em verde, gás natural está em vermelho, 2 fontes de energias não renováveis. Aí, em laranjazinho, clarinho, vai estar a energia nuclear. Aí, em laranja meio escuro, aí vai estar as fontes renováveis. Em cinza vai estar o carvão e em azul vai estar a hidroeletricidade. Estão vendo? Tá vendo que tá havendo aí um crescimento, uma melhora na produção de quê? No consumo de quê? O que é que estão consumindo mais? Tá entre o quê aí?
Analisando essa Muito figura. carvão, Carvão, isso, em cinza. O fontes verde representa o quê? renováveis, O verde, petróleo petróleo. E o vermelho, gás natural, né? natural. Eu disse para vocês que as 3 fontes de energias que a indústria mais consome hoje em dia, que a gente mais consome, principalmente na indústria, são fontes não renováveis, como o petróleo, o gás e o carvão. No caso, essa figura ela está mostrando isso, né? Tá analisando um período de 91, né? Da década de 90 até 2016, até um momento mais atual aqui para a gente. E tá havendo uma utilizaçãozinha também, mas bem menor, de energia nuclear, né? Fonte nuclear. Aí, hidroeletricidade, que provém da água, e fontes renováveis também fininho, tá vendo? Mas está aumentando. Se você parar para pensar, ó, em 91 praticamente não existe a linhazinha aí das fontes renováveis. Mas ela está bem aumentando já em 2016. Por quê? Porque a tendência atual é que os países invistam cada vez mais em fontes renováveis, porque são fontes alternativas. Eles já sabem que as fontes não renováveis vão acabar um dia, então eles precisam investir maciçamente em outras fontes alternativas renováveis. Agora vamos falar sobre o carvão mineral e as termoelétricas. Professora, o carvão mineral é um combustível fóssil, ele é um recurso mineral formado por restos de animais, vegetais, decomposto em milhares de anos, é isso? Exatamente. O carvão mineral ele é formado basicamente por restos orgânicos, principalmente de florestas, né, bem antigas, né, que foram formadas há milhões de anos. Professor, o carvão mineral ele é utilizado em quê? Ele é a fonte de energia mais poluente do mundo, né? Dentre o petróleo, ele e o gás natural, ele é o mais poluente de todos. De todas as outras fontes de energias também. Mas ele é muito utilizado para quê hoje em dia? Ele foi a principal fonte de energia já usada no mundo inteiro. Vocês lembram do século XVIII? Vou fechar isso aqui. Vocês lembram do século XVIII? Revolução Industrial, início da Revolução Industrial. Qual era a fonte de energia mais utilizada no mundo? Carvão. Carvão. Quais são as grandes inovações da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, na Inglaterra? As máquinas a vapor, as locomotivas a vapor, não é isso? O que é que fazia movimentar essas máquinas, essa locomotiva a vapor? Era o quê? Carvão mineral. Então, do século XVIII ao século XIX, basicamente a fonte de energia mais utilizada no mundo inteiro era o carvão mineral. Foi descoberto o carvão mineral, o seu alto poder calorífero, de gerar energia. E aí, ele era muito utilizado para produzir energia para as indústrias. Não que isso não deixou de existir, mas tipo, com a descoberta do petróleo, na segunda revolução industrial, né, com o poder que o petróleo ele tem de gerar eletricidade, ele se tornou, ultrapassou o carvão mineral como a principal fonte de energia na segunda revolução do século XIX. Mas o carvão mineral ele não deixou de ser utilizado em indústrias, né, até hoje em dia. Ele ainda é utilizado, mas ele é mais utilizado em termoelétricas, em usinas termoelétricas.